Série B, meus amigos, temos aí os jogos aí da 15ª rodada, que já está em andamento. Falar um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Já agradeço aí a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Peço o like aqui no vídeo para ele ficar em alta também aqui na plataforma do YouTube. Peço a sua inscrição aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente seguir crescendo. E vamos lá mostrar um pouco da tabela aqui para todos vocês. Aproveitando que meu filho dormiu hoje, falando um pouquinho também sobre a partida de ontem entre Atlético Goianiense e CRB, que foi a partida inaugural dessa 15ª rodada. O Atlético Goianiense venceu de virada, vai aos mesmos 21 pontos da equipe do CRB, fica atrás no critério de desempate, né? Uma vitória a menos. O time do CRB perde a oportunidade aí de voltar ao G4. Se tivesse ganho o jogo e estava ganhando essa partida até certo momento do jogo, o time do CRB teria ido a 24 pontos e teria ultrapassado o Avaí, jogaria batata quente para cima dos seus rivais ali diretos, né? Mas enfim, perde mais uma partida aí a equipe do CRB, a segunda seguida de virada e a terceira consecutiva no campeonato. Essa partida aí contou também com a segunda partida seguida com uma falha do Matheus Albino, que na partida passada, que perdeu de virada contra o América em casa, o Matheus Albino falhou, né? Uma bola que vai perto dele e ele falha em tirar. E também nesse jogo ele toma um gol, a bola vai bem no cantinho ali, mas é no canto dele, né? Tava perto dele. Esse é o tipo de gol que ele não costuma tomar. Eu sempre venho falando aqui que ele é um goleiro de alto nível e que esse tipo de bola para ele é defensável. Então não é um frangaço, mas é uma falha pelo nível de qualidade que o Matheus Albino tem apresentado, que a gente tem acompanhado ao longo dessa temporada, né? Mas assim, para o time do CRB foi muito ruim essa derrota. Já para o Atlético Goianiense, ganhar é sempre bom, mas que o time, principalmente nesse momento ali, onde se tem ainda esse bololô, né, de times, e ele consegue subir bem aí na tabela de classificação e fica olhando aí também a atuação dos seus adversários para ver em que posição ele vai ficar ao final dessa rodada, mas de fato o Atlético Goianiense entra nessa briga para chegar próximo ao G4. Então, vitória incrível da equipe do Atlético Goianiense, de virada dentro de casa, traz uma felicidade a mais aí para o seu torcedor, uma satisfação a mais aí para o seu torcedor, né, e fica aí de olho também na sequência da rodada para ver como é que vai se desenrolar o campeonato. E nessa sexta-feira, apenas Coritiba e Volta Redonda entram em campo, tá? E para mim, um claro favoritismo da equipe do Coritiba vem de 7 jogos sem perder, se não me engano, 5 vitórias e 2 empates apenas. Então aqui para mim, se fosse um palpite, era seco no Coritiba. Remo e Cuiabá, cara. É um jogo entre dois times que querem buscar o G4. O Remo está em quinto colocado, o Cuiabá é o sétimo. Mas é um duelo direto. Se o Cuiabá surpreender, ele ultrapassa a equipe do Remo. Vai para 24 pontos e entra aqui no G4. Lembrando que o CRB com 22 já está sendo contabilizado o ponto dessa rodada, tá? Um empate com o Atlético Goianiense que até agora está acontecendo. Mas, como eu já falei, se eu tiver tempo para gravar nessa sexta-feira, eu vou corrigir ali no começo da gravação, beleza? Como a galera sabe, eu tô com o meu menino novo em casa, né? Tem 5 meses, então ele precisa de toda a atenção, né? Às vezes eu não tenho tempo de parar para gravar um vídeo. Então, no máximo, se eu tiver tempo, eu vou gravar tipo ali 1 minutinho ou 2 para poder corrigir, né? Esse momento aqui desse jogo entre esses dois times. Mas vamos seguir aqui e falar sobre o palpite das outras partidas, tá? Remo e Cuiabá. Para mim, esse jogo aqui eu vou na força do Remo como mandante. Acho que o time do Remo ele vem numa fase ruim, né? Veio de uma derrota contra o Paysandu, veio de outra derrota também nessa sequência, mas ganhou a última partida, então dá uma recuperada a equipe do Remo. Acho que nesse jogo aqui o time pode também se recuperar jogando dentro de casa. Precisa usar a força do mando de campo para poder se recuperar nesse jogo. Avaí e Paysandu é um time do Avaí que está aqui na quarta colocação e o Paysandu que é o penúltimo colocado. Olhando seco, é simples, é fácil, é Avaí, né? Mas se a gente for olhar a sequência da equipe do Paysandu, o time do Paysandu não ganhava nenhuma partida. Tava com 4 pontos apenas, era o lanterna do campeonato. Determinada rodada, na
13ª rodada, o Paysandu... Não, na 12ª rodada, perdão. Na 12ª rodada, o Paysandu ganhou seu primeiro jogo com um gol lá no finalzinho da partida, o que trouxe muita emoção pra galera, né? A explosão do torcedor, a emoção dos jogadores que estavam batalhando muito, né, pra conquistar essa primeira vitória. Conseguiram seus 3 primeiros pontos ali, o time do Paysandu. Na rodada seguinte, a 13ª, jogou contra a equipe do Remo e ganhou com o mando do Remo, né, um clássico, o que aumenta muito mais a moral da equipe do Paysandu. E na rodada passada o time ganhou também da equipe da Ferroviária. Então vejam que não é tão simples assim, né? Não vai ser um jogo tão fácil para a equipe do Avaí quanto deveria ser. Eu sempre trago time que quer brigar pelo acesso e time que está brigando contra o rebaixamento. Principalmente quando mandante, o time que briga pelo acesso precisa ganhar o jogo, senão tá desperdiçando pontos. Mas o Paysandu vem numa arrancada ali, né? Então o jogo não vai ser fácil, mas eu ainda acho que o Avaí ganha esse jogo, tá? Amazonas e Atlético Paranaense. Aí é um jogo de um time que tá brigando contra o rebaixamento, né, que é o Amazonas, contra o Atlético Paranaense, que tá ali no meio de tabela, né? Eu achei que o Atlético Paranaense ia ser muito melhor nessa temporada do que ele tá sendo agora. Nesse jogo aqui eu acho que eu vou de empate, cara, por estar na casa do Amazonas, né? Não vejo o Atlético com tanta força assim, claro. Se o Atlético ganhar, tem 20 pontos, vai pra 23, que é a mesma pontuação do Avaí, né? Então pode dar um salto grande aí na tabela e inclusive ultrapassa o próprio Avaí, se o Avaí perder o jogo, né, por conta dos critérios de desempate. Mas o Atlético Paranaense, eu não vejo com tanta confiança ainda o time, tá? Então para esse jogo aí eu iria de empate. Domingão com Ferroviária e Vila Nova. Ferroviária meio ali de tabela, fazendo um campeonato justo, né, pelo que a gente imaginava de apresentação da equipe da Ferroviária. E o Vila Nova, que no começo da competição indicava uma briga pelo acesso, despencou e está no meio da tabela. Eu vou de empate também nesse jogo, tá? Vou de empate aqui entre Ferroviária e Vila Nova. Embora o Vila Nova empate muito pouco, eu acho que vai ser um dos poucos empates do Vila Nova até aqui. Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Aí eu já vou de visitante. Eu vou de Novo Horizontino. O Botafogo, ele tá aqui com 16 pontos. Conquistou algumas vitórias ali que pra mim foram de certa forma impressionantes. Um 4-1 contra o Atlético Paranaense dentro da arena da Baixada, né? Eu tô falando besteira? É a Arena da Baixada mesmo? Cara, eu às vezes dá um branco no nome dos estádios. Liga Arena, tá, pronto. Na Liga Arena, certo? Que é o estádio do Atlético Paranaense, renomeado há pouco tempo, né? A Arena da Baixada. O time do Botafogo ganhou lá dentro, mas nesse jogo contra o Novo Horizontino, cara, eu acho que o Botafogo, olha o Botafogo onde tá, olha o Novo Horizontino onde tá. Eu acho que é Novo Horizontino. Aqui eu vou de visitante. Operário contra Chapecoense. Aqui, por falta de conhecimento das duas equipes, né, eu vou de empate entre eles. América Mineiro e Atlético, eu vou de América. Acho que o América ganha. O Atlético é um time que hoje está na última colocação no campeonato, né? É o time que mais perde de longe nessa competição. Então acho que aí é mais uma derrota para o Atlético. E na terça-feira, né, Goiás e Criciúma. Goiás e Criciúma aí, cara, o time do Goiás querendo manter a liderança, o Criciúma numa fase muito ruim. Como é que o Criciúma tá nessa situação, né, velho? Como é que o Criciúma fica nessa situação aí? E o time que acabou de cair da primeira divisão, né, deveria vir com força para tentar brigar o acesso de volta, mas acho que dá Goiás aí nesse jogo contra a equipe do Criciúma. Então tá aí meus palpites para essa rodada 15 aí da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. Manda seus palpites aqui também nos comentários. Se você discorda de algum meu, né? Manda aqui também pra gente debater, conversar. Tamo junto, meus amigos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Não se esquece de deixar o like aqui no nosso canal. Sua inscrição aqui também é muito importante. E tem um link na descrição aqui também pra você acompanhar todos os nossos perfis, redes e plataformas nas redes sociais. Tá bom? Grande abraço, meus amigos. Valeu e até a próxima.